Então, gente, como é que nós vamos utilizar a energia elétrica que chega até as nossas casas, certo? Vejam, basta vocês olhar ao redor e perceberão que existem vários equipamentos elétricos, certo? Gente, esses equipamentos elétricos, através dos receptores, certo? Eles vão ali transformar a energia elétrica em um outro tipo de energia, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, imagine um chuveiro elétrico, tá? Então, você usa o chuveiro elétrico para não tomar aquele banho frio, né? Porque você quer que a água seja aquecida. Então, ele vai pegar ali energia elétrica e vai transformar em energia térmica, certo? Na forma de calor, para que possa aí aquecer a água e você não precise tomar o banho gelado. Bom, um outro exemplo aí, gente, é o ventilador, tá? Que a gente tá vendo no slide. O ventilador ele vai utilizar aí energia elétrica e transformar ela em movimento, certo? Para que também possa aí refrescar um pouco e ser utilizado por nós, certo? Então, são alguns exemplos, mas existem tantos outros, basta que a gente possa observar ao nosso redor. Quando a corrente elétrica ela passa por um material, certo? Aquele corpo por onde a corrente elétrica está passando, ele oferece, tá, uma resistência, tá, uma oposição àquela passagem de corrente, que a gente vai dar o nome de resistência elétrica, certo? Gente, essa resistência elétrica faz com que aconteça uma conversão da energia elétrica em energia térmica, certo? Havendo aí um aquecimento. Esse fenômeno, gente, é chamado de efeito Joule, certo? E esse efeito Joule, gente, ela é utilizada aí pelos resistores, né? No caso do chuveiro, da chapinha, do ferro de passar roupa. Então, hoje eu vou ter aí conversão de energia elétrica em energia térmica, tá, gente? Então, na parte interna do chuveiro, por exemplo, né, existe um filamento de alta resistência, né, responsável por aquecer a água que passa por ele. Então, é uma utilização desse efeito Joule, certo? Gente, veja só, ao ligarmos aí, né, diversos equipamentos na rede elétrica, vai haver aí uma maior necessidade, né, de energia elétrica, né? Por consequência aí, maior intensidade da corrente elétrica. Só que isso, gente, vai fazer com que o efeito Joule ele seja mais intenso, certo? Podendo até provocar derretimento de fios, faíscas e até incêndios, certo? Sendo que, para isso não acontecer, gente, nós vamos ter aí, certo? A ação dos dispositivos de segurança, tá? Eles vão aí bloquear a passagem dessa corrente elétrica, gente, quando elas atingem aí o seu valor limite. Então, quando essa corrente elétrica aí atinge o seu valor limite, então o dispositivo de segurança vai aí bloquear, certo? Bom, gente, o que acontece? Nós temos um exemplo aí de dispositivo de segurança, que é o fusível, né? O fusível, eles são usados em circuitos menores, tá, gente? São essas pecinhas que nós podemos observar aí na imagem de vocês. São formados por resistores, né? E esses resistores, eles vão se romper ao atingir um valor extremo de temperatura, tá, gente? Havendo a necessidade da troca do fusível. Para voltar aí a funcionar bem, eu vou precisar trocar esse fusível, certo? Gente, quando a gente está falando aí de sistemas mais complexos, né, de circuitos maiores, nós vamos ter aí não o fusível, tá, mas um disjuntor. O disjuntor, ele vai ter essa característica, né, ele é popularmente conhecido como chave, né, gente? E quando houver essa sobrecarga, né, de corrente elétrica, né, então o disjuntor ele será desarmado. Gente, o disjuntor ele tem uma vantagem, tá? No caso do fusível, a gente viu que ele precisa ser trocado. O disjuntor não, certo? É possível aí de recuperar o sistema sem a troca do componente, né? Basta ir lá e ligar o disjuntor. Vou falar agora em tipos de circuitos, certo? O primeiro tipo que nós vamos estudar é o circuito em série. Gente, no circuito em série só há um caminho, tá? Para o deslocamento aí da corrente elétrica. Então, nesse caminho aí é obrigatório, né, a corrente elétrica ela passar por todos os componentes. E, gente, há uma desvantagem nisso aí, tá? Por exemplo, vamos pensar no pisca-pisca, tá? Um exemplo disso é o pisca-pisca de Natal.
né? Então, as lâmpadas ali estão enfileiradas em série, certo? E se uma lâmpada queima, gente, a corrente elétrica não consegue mais passar e chegar na outra. Então, as outras não conseguem mais acender, certo? Então, esse é dizer assim, a desvantagem do circuito em série, né? Porque se há aí a interrupção, então, no caso, a corrente não consegue passar adiante. Só um outro tipo de circuito é o circuito em paralelo, né? Nele, gente, diferente do circuito em série, eu não vou ter mais aí um caminho, mas eu vou ter diversos caminhos, certo? Por onde a corrente elétrica pode deslocar. Gente, isso vai permitir que partes diferentes do circuito sejam ativados de forma independente, tá? Um exemplo disso é a iluminação de uma casa, né? Em que as lâmpadas são ativadas separadamente. Gente, os pontos de separação ou de junção da corrente elétrica são chamados de nó do circuito. Então, pessoal, nós vamos falar agora do circuito misto, né? No caso aí, a gente vai ver a combinação de associações em série e em paralelo, tá? Permitindo aí diferentes configurações para os dispositivos elétricos, né, gente? Na prática, eu estou me referindo aqui a circuitos mais complexos, tá? Esses circuitos mais complexos, eles vão ser classificados como mistos. E aí nós podemos observar aí na imagem, né? Seguindo aí, eu vou ter, como eu falei, a associação entre circuito em série e em paralelo, os dois juntos, no circuito mistos, né? Então, aí eu vou perceber, por exemplo, na lâmpada 1 e 2, né? Uma associação em série, mas na lâmpada 3 eu vou ter a associação em paralelo, certo? Vamos falar em potência elétrica e energia elétrica, tá? Então, imagina aí que tu tem na tua casa um liquidificador, né? E tu quer saber qual a potência do teu liquidificador, ou seja, quanto de energia elétrica, tá? O teu liquidificador, ele transforma em energia mecânica em um certo intervalo de tempo, certo? Bom, então a potência de um aparelho, gente, revela o quanto de energia elétrica ele transforma por segundo, tá? A unidade de potência no sistema internacional é o watts, certo? E 1 watt de potência significa que o aparelho dissipa 1 joule de energia a cada segundo. Aí nós vamos ter a seguinte fórmula, certo? Onde potência vai ser igual a energia elétrica em joule dividido pelo tempo, que é dado em segundos, certo? A potência, lembrando, vai ser respondida em watts, certo? Vamos voltar lá para o exemplo do liquidificador, tá? Então, por exemplo, se tu lá, né, no teu liquidificador está indicando que ele tem 700 watts de potência, certo? Então, isso quer dizer, gente, que ele transforma 700 joules de energia, tá, em energia mecânica a cada segundo. Em virtude do joule ser uma unidade muito pequena, né, para medir, por exemplo, a energia elétrica consumida por cidades, casas, né, então, a unidade, né, de energia elétrica mais utilizada, gente, é o quilowatt, certo? Então, 1 kW vai corresponder a 3,6 vezes 10 a sexta joule, certo? Gente, é o seguinte, tá? Existe outra forma de calcular a potência. Vejam, se eu conheço aí, lembra que a tensão elétrica é dada em volts, né? Então, se eu conheço aí a voltagem, tá? E também a corrente elétrica ali, né, a quais o meu aparelho está submetido, né? Então, eu posso, gente, calcular a potência usando a seguinte equação, tá? A potência será aí a intensidade da corrente elétrica, né, em amperes, multiplicado pela diferença de potencial em volts. Gente, vamos falar de potência dissipada por um resistor, tá? Então, a gente imagina lá e tu tem ali uma corrente elétrica, né, passando aí no circuito elétrico, e aí eu vou ter o resistor que vai transformar essa energia elétrica em energia térmica, tá? Ou seja, eu quero saber de quanto essa energia foi dissipada, ou seja, quanto ela foi transformada aí em energia térmica, certo? Nesse caso, gente, né, a corrente elétrica, né, aí tem o izinho representando a corrente elétrica, aplicada a um resistor, né, vai depender da tensão. Aí nós temos aí o maiúsculo, aplicada e da resistência, tá, gente? É mais comum vermos essa relação expressa na seguinte equação abaixo. Eu vou ter aí a tensão, né, vai ser igual à resistência elétrica dada em ohms,
multiplicada pela corrente elétrica em amperes, certo? Gente, vê só, quando submetida aí a uma determinada tensão, tá? Um resistor, ele vai transformar uma corrente elétrica inversamente proporcional à sua resistência. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que quanto maior for a resistência, certo? Menor será a corrente elétrica que passará pelo condutor. Quanto mais resistência oferecer ali, menor será a corrente elétrica que passará, certo? Então, utilizando as equações que vimos antes, né, podemos representar a potência elétrica com as seguintes expressões. Vamos ver diferentes formas de representar aí a potência elétrica, tá, gente? Só para a gente conhecer mais essas fórmulas. Eu vou ter aí na primeira fórmula, né, potência vai ser igual aí a intensidade da corrente elétrica multiplicado aí pela tensão elétrica, certo? Na segunda, a gente vai ter potência igual a resistência multiplicado pela intensidade ao quadrado, tá? Já na terceira, eu vou ter potência igual a tensão ao quadrado dividido aí pela resistência. Essas são algumas fórmulas também que a gente pode utilizar, ok?